Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite também ao internauta que interage conosco. É uma honra, é uma alegria tê-los também nessa noite maravilhosa de segunda-feira, onde aqui transcorre mais um culto de doutrina, onde aqui efetivamente nós aprendemos com a palavra de Deus, aprendemos a nos preparar para o encontro com o Senhor, aprendemos a reverenciá-lo, a adorá-lo, e principalmente a crer e viver a sua palavra. Que em nome de Jesus, nós estejamos aqui aptos para isso. A doutrina de hoje traz uma temática interessante: a igreja e o crescimento da palavra de Deus. A igreja e o crescimento da palavra de Deus. E hoje nós vamos ver nitidamente que uma coisa não ocorre sem a outra. A igreja e o crescimento da palavra de Deus. Então é um culto de doutrina singular, importante, para que nós também possamos fazer uma avaliação nossa, da nossa respeitabilidade, da nossa reverência, da nossa relevância. Qual é a importância da palavra de Deus para nós? Então nessa noite nós vamos ter essa dimensão para que você ou nós nos possamos posicionar diante dessa palavra linda. Então eu faço uma palavra introdutória que se encontra em Deuteronômio 4, versículo 2. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Senhor, é uma honra, é um privilégio grandioso, é uma grandiosa responsabilidade estarmos diante da tua magnífica, gloriosa e excelsa presença, já congregados, já reunidos, quando já mencionamos e fomos abençoados pela oração introdutória, por uma linda e gloriosa ministração, por lindos e gloriosos louvores. E agora, Pai, com certeza também, sempre te peço, capacita-nos para que possamos, Pai, ter a dimensão exata, ter a vivência, ter, Senhor, a bênção e a unção que já derramaste sobre o teu ministério de louvor. Esse culto é racional, esse culto já começou, esse culto a partir de 2 ou 3 pessoas reunidas e amparado pelos louvores, já caracteriza um culto glorioso. E nesta noite, Pai, te pedimos humildemente que tu nos venha a ungir, a capacitar, para que não saiamos 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que permaneçamos no centro da tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, Igreja do Senhor. Então eu dizia e repito que nesta noite todos nós vamos nos autoexaminar para que saibamos qual tem sido o nosso posicionamento diante da palavra, qual tem sido a nossa reverência diante dela, qual tem sido a nossa respeitabilidade para com ela, qual tem sido a relevância, a importância da palavra para as nossas vidas, como é que a encaramos, como é que a vemos. Então, com certeza, nessa noite, o Senhor nos dará um diagnóstico, nos dará um posicionamento de como todos nós, eu, você, nos encontramos dentro da sua igreja. Quero repetir Deuteronômio 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Acrescentar ou diminuir, acrescer ou subtrair, são 2 formas que Deus abomina. Ele não admite que sua palavra seja da sua essência subtraída, nem ele admite que a sua palavra seja acrescida de outras visões que não sejam a do seu Espírito Santo. Então, nessa noite, amados do Senhor, não devemos nem acrescentar nem diminuir de tudo quanto o Senhor nos tem falado, de tudo quanto o Senhor nos tem abençoado. Também, em Deuteronômio capítulo 11,
Deuteronômio capítulo 11, verso 18, diz algo interessante, maravilhoso para todos nós. Deuteronômio 11, 18. Ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Essa palavra aqui, esse verbo por, colocar, ponde, segunda pessoa do plural, ponde estas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Esse último momento, esse último período, para que estejam por frontal entre os olhos, nos dias de hoje, agora, sem acrescer, sem diminuir, significa ter a palavra na mente, ter a palavra fincada no coração, que se expressa na mente. Que mais? Devemos fazer dela um sinal na nossa mão. Hoje nós carregamos, e alguns trazem um livro, escrito maravilhoso chamado Bíblia Sagrada, outros aplicativos, mas à época o Senhor trabalhou e também se revelou através dos rolos de livros. Então, o Pentateuco tinha os seus rolos, o Torá, que era a Torá, e os profetas, todos eles tinham o rolo do profeta Isaías, então eles eram manipulados, abertos e rodados à mão. Porém, hoje, quando nós colocamos essa visão de atar por sinal na nossa mão, significa o acesso, significa a importância que damos à palavra quando lá o Senhor diz através de Paulo a Timóteo que ele não deveria se envergonhar, ele deveria ser apto e manejar bem a palavra da verdade. Então, esse manuseio, esse manejar não significa literalmente, fracamente, somente folhear a Bíblia, mas captá-la, absorvê-la, vivê-la, para que tenhamos diante do Deus vivo toda uma responsabilidade, toda uma reverência e toda uma adoração a Ele. Por isso, essa palavra é forte. Ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, no vosso espírito, dos sentidos. Atai-as, estas palavras, por sinal, na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Muito bem. Nessa noite, nós continuamos, e eu já pediria, entre nós, teria o microfone. Pode vir, Caio, aqui para frente, com o nosso amado ministro Anderson Vecchioni, que nos lerá e você atentamente ouvirá Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Deuteronômio 30, do 11 ao 14, Anderson. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Glórias, obrigado pela leitura, Anderson. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nola traga. E, olha que coisa linda, e nola faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nola traga, e nola faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, a palavra de Deus para alguns, e esses alguns, amados, não se incluem, ou você não está incluso nesse alguns. Esse alguns que ele fala aqui são pessoas que acham que a palavra de Deus está
equidistante. Está a uma certa distância. Ele está aqui, folheando, ouvindo, mas para ele, a pessoa, tá, amado? Não se refere à igreja. Essa palavra é muito longínqua, não é para a sua vida, não é para que ele viva ou a viva. Então, nesse sentido, o Senhor diz: olha, a palavra do Senhor não está longe de vocês. Então, nessa noite, você vê nessa leitura um momento em que a concordância vai para o feminino, outra para o masculino. Masculino, mandamento, concordância com o feminino, palavras. Então, a mesma coisa. Então, ele fala: alguém diria, quem vai aos céus por mim? Que nola traga, que traga essa palavra. Quem vai ao mar por mim para trazer essa palavra, para que eu a viva, para que eu a cumpra, para que eu a pratique? Porque este mandamento é maravilhoso. Aí o Senhor, na mesma palavra, diz: na conclusão, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Então a palavra de Deus, irmãos, não é equidistante, não é para estar longe de nós, é para estar no nosso íntimo, no nosso coração e na nossa boca, para que a vivamos, para que a cumpramos. Então o Senhor está nos dando aqui uma visão, um diagnóstico da nossa visão, do nosso posicionamento em relação à sua palavra. Daí o tema, a igreja e o crescimento da palavra de Deus. Então, nessa noite, como igreja, entenda algo. Olha a pergunta que depois vai ser respondida pelas Escrituras. Nesta noite, com convicção, quem aqui é membro do corpo de Cristo? Amém. Glória a Deus. Não tenha medo jamais, nem timidez em falar isso. Glória a Deus. Agora, olha aí. Se você é membro deste corpo, há uma pergunta que, nesse momento, eu peço que nós não a respondamos. Vamos deixar essa pergunta no ar, que ela será respondida pela palavra. Se nós somos membros do corpo de Cristo, a palavra de Cristo tem crescido em nós? Não é preciso responder. Se somos membros do corpo de Cristo, a palavra de Deus tem crescido em nós? Tem aumentado, tem se avolumado, tem nos enchido as entranhas para que a possamos transbordar para outros? Então, é um sinal maravilhoso que temos. Se eu sou igreja, se você é igreja, se nós somos igreja, o sinal importante, inequívoco, que tem que estar em nós é que a palavra está crescendo em nós. Qual é o posicionamento seu, Afrânio, diante da palavra? Olhar por olhar? Ver por ver? Não, irmãos. Você vai ver nessa noite coisas maravilhosas. Por exemplo, quando se está diante de uma palavra, se deve investigá-la, lê-la, examiná-la, vivê-la, absorvê-la, trazê-la para o seu coração. Então, a tua respeitabilidade, a minha respeitabilidade, a relevância, a importância que eu dou à palavra, diz que crente eu sou no corpo de Cristo. Então, repito, ela não está longe, ela não está equidistante, ela está no nosso coração, na nossa boca. Ou seja, ela deve estar no nosso coração e na nossa boca, não longe, não lá em Israel, não lá no terceiro céu. Não, irmãos, isso aí tudo é importante, é glorioso, mas a palavra de Deus, diz o Senhor, está perto e muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Então, nessa noite, uma vez mais, essa doutrina como as outras, importante, porém ela nos dará uma visão de prática, de visibilidade, de entendermos o que temos feito com a palavra em nossa vida. Então, nessa noite, igreja do Senhor, preste bem atenção para que você entenda o seu posicionamento dentro da igreja. Repitamos no coração, a palavra de Deus tem crescido em nós sem resposta. A palavra de Deus tem te causado impacto. A palavra de Deus tem gerado em ti, Afrânio, respeito, reverência, a ponto de tu quereres comê-la, mordê-la, fazê-la viver dentro de ti, ou é uma coisa que às vezes você nem lê, você nem entende o que está ali, porque você não se preocupa, porque você, força de expressão,
Porque você ou alguns, tem como é que distante? Não, isso é lá para o céu, isso é lá para os anjos, isso é lá para o mar, tem que ir para a África, para a Ásia. Não, irmãos, a palavra de Deus está perto, super perto, para que a vivamos com a nossa boca, com o nosso coração. Muito bem, Deuteronômio 32, versículos de 1 a 2. Que coisa linda, preste bem atenção. 32 de Deuteronômio, versículo. Vamos ler de 1 a 3. De 1 a 3, para que estejamos dando uma fonte tremenda aí. Deuteronômio 32, de 1 a 2. De 1 a 3. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Esse cântico de Moisés é a coisa mais linda, porque o Espírito Santo o fez, o compôs para ele. Olha que coisa linda, igreja. Inclinai os ouvidos aos céus. Então agora ele invoca os espaços siderais, os céus no plural, para que se rendam à palavra. Os anjos eleitos, em todas as instâncias angelicais, que são querubins, serafins, todos os seres eleitos que não mais cairão, que não mais se desviarão, honram e se inclinam à palavra de Deus. Olha que coisa linda. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Quem hoje aqui vai sair ensopado? Essa palavra aí está glória mesmo. Esta palavra, igreja, está gotejando. O chuvisco vem depois, mas gotejar é mais forte. Então significa que a toda doutrina, toda palavra, não só doutrinária, mas aqui você entra para ser encharcado, você entra para ser molhado. Você não pode ficar insensível a uma chuva de Deus, queridos. Você não pode ficar insensível à palavra, porque, repito, nós temos que ter no coração essa palavra. Ou será que entra culto, sai culto, você nem lembra do primeiro versículo? Você nem gravou, você nem a vive. Então, quando eu digo você, repito, eu estou me incluindo, eu estou vivendo para que saibamos que estamos, todos nós, sujeitos a essa indiferença, a essa mornidão e a essa irresponsabilidade diante da palavra. Então, preste bem atenção. Então, Moisés, lá ungido, inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva. Eu e você somos mais rápidos e passageiros que a erva. Então, nessa noite, 2 acontecimentos estão acontecendo aqui. O Senhor está gotejando, lembre-se de goteira, a palavra em você, e Ele está destilando, é uma coisa mais suave. Além de fazer a goteira, não é? Essa casa tem goteira, alguém lembra? Pois é, pingando em mim, de pingar. Então, amados, aí pastor, isso é música popular, sim, mas é um trecho interessante. Repare, e destile como orvalho o Senhor, então, nessa noite, com o chuvisco e com o gotejar da palavra, quer que você saia daqui encharcado, cheio. E lembre-se do que foi ministrado, e procure ler, e procure se empolgar com a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Não é uma palavra morta. Irmão, a palavra de Deus é tão viva que ela é um ser vivo. Amém? A palavra de Deus é tão viva que ela é um ser vivo. Pastor, naquela passagem de Hebreus 4, 12, irmão, não só toda ela, ele é a água da vida, ele é a palavra, é o verbo, é a palavra que se fez carne. Então, o posicionamento que você tem com a palavra e para com a palavra é o mesmo que você diz ter para Jesus, internauta. É o mesmo que você tem que ter em relação ao teu Criador. Senão você, eu, nós seremos religiosos.
crentes decorebas, como pregou a pastora Nutelas, ou Nutelos, né? Nutelas. Muito bem. Então, deixa eu repetir. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as minhas palavras, as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nome do nosso Deus. Então, quando você faz isso e se abre para essa chuva e se abre para essa palavra, você está engrandecendo na sua vida, igreja, o nome do Senhor teu Deus, o nome do teu Criador. Cristo te ama e não te quer irreverente, indiferente à frente da sua palavra. Parece que não é nada, a pessoa olha e parece que não significa nada. Irmão, essa palavra é viva. Ela está aqui conosco nessa noite, ela é vívida, ela nos toca, ela nos transforma, ela nos exorta, consola e edifica. Aplauda o Senhor. Qual a minha? Qual a sua? Qual a nossa posição em relação à palavra? O que ela é para nós? Para nós, igreja real, viva, ela é o próprio Deus. Ela é tão viva porque ela é do próprio Deus. Muito bem. Ainda em Isaías 48, uma passagem bem simplesinha, mas no contexto anterior e posterior é riquíssima. Senão passaríamos a noite aqui. Isaías 48, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Seca-se a erva, que é um ser vegetal, que é um ser que não tem a alma e espírito quanto nós temos. O que ele quer dizer? Morre geração, nasce geração, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre, permanece eternamente. Muito bem. Qual é então o posicionamento que devemos ter em relação a essa palavra? Peço que o presbítero Luciano, nosso amado presbítero, nos leia Jeremias 15, verso 16. Enquanto eu coloco uma água aqui. Jeremias 15, presbítero Luciano, versículo 16, somente 16. Achada das tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Oh, aleluia! Quantos estão comendo aqui nessa noite? Quantos estão saboreando aqui nessa noite? Quem está achando aqui nesta noite a palavra? Achadas as tuas palavras, logo, não é depois não, não é para amanhã, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo, alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aplaudamos esse Deus. Tem mais, igreja. Hoje não saiamos, e é proibido do Senhor, proibido sem violentar livre-arbítrio. Mas quem não quer, a palavra não quer, irmãos, não adianta. Mas quem quer vai querê-la sempre. Então, nessa noite, coma, viva, logo as comi, porque as tuas palavras foram gozo e alegria. Quantos aqui possuem gozo e alegria no coração? Meu irmão, se tu possuis gozo e alegria da palavra no teu coração, não há nenhuma substância química, não há nenhuma droga, não há nenhuma nada que possa tirar o teu gozo e tua alegria. Nada! Porque o Senhor é suficiente. Ele é pastor nosso, nada nos faltará. Aplaudamos esse Deus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Em Mateus 9, 26, diz assim. Aí depois você pega o contexto, que é muito profundo, é muito longo. Mateus 9, 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier
na sua glória e na glória de seu Pai, com os seus anjos. Irmãos, não podemos nos envergonhar. Mas, pastor, quando é que isso acontece? Quando se você... É 26, é? Perdão. Deixa eu ver se é Marcos ou se é Lucas. Tá. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras... Lucas 9, perfeito. Repete o 26 mesmo? Isso. Então, só mudei o evangelho, tá? O Mateus e o Lucas, tudo conhecido, tudo é maravilhoso. Eu vou repetir Lucas 9, 26. Lucas 9, 26. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e na glória de seu Pai com seus santos anjos. Tem uma versão diferente, mas é a mesma coisa. Em Atos 4, vá comendo, igreja. Em Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma das características do derramamento do Espírito Santo, essa passagem é linda em Atos, mas eu vou departamentalizar. Uma das características do enchimento, do derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas, caracteriza-se pela intrepidez em pregar a palavra de Deus, pela intrepidez em comê-la, pela intrepidez em vivê-la, pela intrepidez em examiná-la. Amém, queridos? Glória, eu estou juntando tudo para que nós entendamos. Atos 5, dá tempo, eu vou remir um pouco o tempo agora. Atos 5, versículo 20. Atos 5, versículo 20. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Queridos, e apresentando-vos, vão lá, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. A palavra gera vida, a palavra é vida eterna. Amém. Mas vamos lá por etapas. Atos 6:2 é algo significativo, porque aqui foi a instituição dos diáconos. Havia uma divisão entre os gregos, os helenistas, que eram os mais necessitados, e os outros. Então, os diáconos foram instituídos para também repartirem um pão, ou os pães, e ornamentarem e servirem as mesas das viúvas e dos necessitados. Mas vamos lá, o que é interessante nessa visão. Atos 6, verso 2. Então, os 12, quantos eram os diáconos? 12. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, aqui havia uma visão, uma consciência tamanha. Tá bom, eu sou diácono, eu sou alguma coisa, um líder para serviço de mesas, mas não me é lícito, não é bom que eu abandone a palavra de Deus para simplesmente servir as mesas. Não, os discípulos e os diáconos nessa visão eram cheios do Espírito e queriam, acima de tudo, segurar, manter e propagar a palavra de Deus. Renê, tudo em ordem aí? Muito obrigado, querido. Nós vamos ver 3 textos. Primeiro é Atos 6, 7. Eu creio que não se pode, não se deve nem apagar a luz. Se não estiver funcionando aqui, fiquem tranquilos, porque está muito claro, só queria fixar quando for necessário. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes. Não tira, Renê, deixa aí, meu amado. Queridos, o que crescia na igreja primitiva? A palavra de Deus, glória, a palavra de Deus. Irmãos, qual foi a pergunta?
Você é membro do corpo, você é a igreja? Sim. A palavra de Deus tem crescido em você? A palavra de Deus é o próprio Deus em você. É o próprio Senhor. E na palavra de Deus está escrito: ama o teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Toda a riqueza da palavra, obviamente que está na palavra. Então, o que crescia? O que crescia, amados? O que crescia? O que crescia? O que crescia? Ah, sai, não sai. O que crescia? A palavra de Deus. A palavra de Deus crescia. Aí o que acontece com esse crescimento? Agora, crescia. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Por que se multiplicava o número de discípulos? Porque a palavra de Deus crescia na vida da igreja. Amém, amados? Por isso se multiplicava o número de discípulos. E também muitíssimos sacerdotes, amados, que se convertiam, que acabavam se convertendo. Então, nessa noite fica firmado esse pacto. Se você é do corpo de Cristo, se você é a igreja, você tem sede e fome da palavra. A palavra cresce em você. Eu não posso, como membro do corpo de Cristo, ser indiferente, ser totalmente alheio, nem ligar para a palavra. Parece que aquilo que está sendo servido não existe. A pessoa nem sequer lê, quanto mais liga. Então, escuta o que eu vou te dizer. Crescia. Eu estou de olho no cronômetro também, podem ficar tranquilos. Crescia a palavra de Deus. É aí a visão, por isso se multiplicava. Muitíssimos sacerdotes, irmãos, que eram sacerdotes até visionários do Torá, se convertiam à palavra, porque ela crescia. Então, o maior fenômeno no crescimento da igreja primitiva foi o crescimento da palavra na igreja. Em todo lugar, desde Moisés, é preciso que saibamos que temos que ter a palavra de Deus crescendo. Ela é viva, irmão. Ela é viva. Qual é o posicionamento que tu, que eu, que nós temos? Temos que entender isso. Amém? Vamos então agora, meu amado Renê, Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ah, olha outro fenômeno. Quando a palavra de Deus se multiplica em ti, cresce, melhor dizendo, a palavra de Deus cresce em você, ela, a palavra que está em ti, vai transbordar e atingir as outros. A palavra vai, por exemplo, eu vou tirar o pastor que está pregando, mas quem está ministrando hoje? A presbítera Andriane. Então ela está aqui louvando, glorificando, e o que ela está exalando, o que ela está transmitindo, é para se multiplicar na tua, na minha, nas nossas vidas. Então não é para que eu esteja indiferente, não. Ela está botando aqui a palavra em termos de louvor. Ele, o pregador, o presbítero, quem soube aqui, está exalando a palavra. Então, crescia. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava aqui. Não eram os discípulos somente, mas a palavra crescendo nos outros. Quando você ama o seu próximo como a si mesmo, quando você vive a palavra como ela é, você é agente de multiplicação no corpo. Você é agente de multiplicação. Renê, Atos 13, 48. Muito bem. Atenção agora. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra, oh glória, e glorificavam a palavra do Senhor. Aí uma pessoa religiosa, sem a palavra viva na vida, mas pastor, não é para glorificar ao Senhor, a palavra é o Senhor, a palavra é viva, a palavra é água da vida. Então, irmão, mesmo o respeito que você tem com a palavra dele, você tem para com ele. O que é um embaixador, o que é um diplomata? É aquele que deve falar o que o seu embaixador mandou. E não há maior alegria para o coração de Deus quando alguém é fiel à sua palavra. Olha que coisa, ouvindo isso o quê? Você lê em casa, estavam dizendo que quem cresce desde Samaria até os confins da terra seria visitado, seria tomado por Deus, seria salvo. Então, olha lá,
Os gentios, ouvindo isto, tudo que eu já falei para vocês, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Eles glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Alguém vem com a teoria do destino? Não. Aqui é simples. Os que foram predestinados previamente são para a vida eterna, serão salvos pelo Senhor. Agora escute uma coisa, escute algo, e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Deixa eu dizer algo, irmãos, se você não glorifica a palavra, se você se mantém afranho, indiferente à palavra, em qualquer lugar, em qualquer instância, se você se porta como mimado, mimada, e não quer acordo com a palavra, você infelizmente é religioso, afrânio, você infelizmente, internauta que nos assiste, é religioso, não sabe o que é a palavra viva, não sabe que deve glorificar e exaltar o Deus de nossas vidas, amém? Agora atenção, nessa noite, há um posicionamento. Nosso presbítero amado leu, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou conhecido, ou sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos. Nessa noite, qual é o posicionamento que devemos ter em relação à palavra? Como é que devemos fazer? Você deve examinar, você deve degustar, ver, poxa, é a palavra que está escrito ali, aquilo é um programa, é uma palavra, vamos ver. Então, nessa noite, para nós fecharmos com uma chave gloriosa do Senhor, eu peço que a nossa ministrante, a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves, nos leia Atos 17:11. Após a leitura da presbítera Andriane, o seu esposo amado Luciano vai orar, uma oração breve, e eu também orarei. Mas então, todos nós com muita cautela, com muita sabedoria, vamos examinar agora Atos 17. Meu Deus, eu estava puxando a Bíblia aqui fora do contexto. Atos 17. Eu estou rapidinho, minha presbítera amada. Quantos encontraram? Amém. 17. 11. Pode ler, minha presbítera. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, ensinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Oh, aleluia. Olha, só um minutinho, meu presbítero amado, que vai orar. Luciano vai orar. Olha que coisa linda, já lida pela nossa presbítera. Ora, estes de Bereia, os crentes de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica. Nobreza não significa diminuição, nem superioridade, pois receber a palavra com toda avidez, fome. Pense na sede, quero comer. Estou com fome, quero me saciar. Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim e eram de fato assim. Irmão, examine a palavra. Não coma qualquer angu. Examine a palavra. Examinadas as Escrituras, achou que veio de Deus? Coma. Não deixe. Luciano, pode orar, meu presbítero. Glórias a ti, ó Deus, por este culto glorioso, majestoso. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pela tua palavra doutrinária para nossas vidas. Que nós estejamos como os crentes de Bereia, Pai amado, que nós venhamos examinar e receber tudo aquilo que vem de ti. Que nós, assim que a recebamos, que nós venhamos desfrutá-la, que nós venhamos comê-la, que nós venhamos nos alimentar da tua santa e gloriosa palavra, Deus. Tu és do verbo vivo, Pai. Tu és da palavra viva, tu és do Emanuel, o Deus conosco, a palavra que te fez carne e habitou entre nós. Por isso nós glorificamos a tua palavra vivificada, viva, verdadeira e eficaz em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém.
Em nome do Senhor Jesus, Deus vivo, obrigado, verbo vivo, obrigado, palavra viva, obrigado, água da vida. Glorifiquemos e exaltemos a palavra do Senhor. Aplauda, o ministério de louvor pode chegar para juntos glorificarmos o Deus vivo.